vocês já participaram de alguma mentoria online, se alguém de vocês já teve experiência de participar de algum curso, assim, mas qual que é o diferencial, principalmente? Você tem contato comigo, né? Esse tipo de curso online, graças a Deus, foi uma das, como se fala, efetivou-se ainda mais e ficou cada vez mais presente com essa questão de pandemia, né? Onde a galera foi para dentro de casa e como nunca a galera está consumindo. E esse curso, ele surgiu de uma demanda crescente no mercado. Para você ter ideia, este curso é o primeiro curso que tem online de projetos em sistemas VRF. Ah, Zanata, mas eu já vi o curso da Brava, eu já vi o curso lá da Smack. Eu quero te dizer que é uma pegada completamente diferente. Se eu não me engano, das pessoas que estão aqui online, eu acho que o Lucas é aluno, eu não sei se mais algum de vocês é aluno. Se vocês nunca utilizaram essa plataforma do Google Meeting, aqui no canto inferior direito, você consegue levantar a sua mãozinha, que é como se fosse chamar atenção. Você também pode escrever no chat, tá? Se tiver alguma pergunta. Se você tiver qualquer pergunta durante a administração dessa aula, eu te dou liberdade. Ou levanta a mãozinha, ou então habilita ali seu microfone e faz a pergunta, tá? O que eu quero é interação mesmo. Isso aqui é diferente de você estar na sala de aula, o professor só fala e você só escuta. E um ponto diferencial é que o meu intuito desse curso é que ele seja totalmente aplicável e prático. O Lucas, por exemplo, é aluno já da segunda turma. Ele já fez comigo uma mentoria. A gente fez um curso sábado e domingo, 2 finais de semana, onde as aulas foram bem intensas. Então, o que vocês vão aprender aqui comigo, até mesmo nessa mentoria que eu estou tornando ela de forma gratuita, não somente para mostrar o curso para vocês, mas para vocês verem o quão valioso é esse tipo de ensino e o que ele pode agregar de renda para você. Tem gente que teve até uma pessoa que me perguntou, Zanata, mas esse tipo de curso se aplica a mim? Eu te diria alguns tipos de pessoas, né, que esse curso é indicado. Por exemplo, eu sou um instalador, mexo com instalação, mas de pequeno porte, quero crescer. Cara, mas não sou, por exemplo, projetista, não tenho habilidade quanto o CAD. Você vai sair do zero e você pode passar na frente de muita gente. Só com os conceitos ali, por exemplo, de desenho em AutoCAD que eu te passo, ou a lógica de desenvolver uma solução de um projeto, porque, querendo ou não, isso já te ajuda a você ter um repertório para você apresentar soluções para o seu cliente, para você aumentar o seu portfólio de serviços. Zanata, eu sou arquiteto, por incrível que pareça, já teve um período da minha vida que eu não me dava muito bem com arquiteto, não. Que arquiteto inventar de fazer projeto. Mas por que eu falo que esse curso também é para isso? Para eles aprenderem a fazer projeto correto. Eu não sei se algum de vocês já pegou algum projeto de algum arquiteto que estava cheio de erro, cheio de gafe. Então, por exemplo, já teve arquiteto que me procurou para fazer esse curso. Por quê? Para o cara aprender direito. Ah, mas o cara não fez matéria na faculdade, ou o cara muitas vezes não é engenheiro. Tem algum pré-requisito nesse curso de você ter feito alguma faculdade para você fazer? Por incrível que pareça, não. Por quê? Porque o meu intuito aqui não é trazer para você um curso acadêmico. Eu não vou ficar mostrando aqui para você equação de transferência de calor e massa, não vou ficar explicando ali o número de Reynolds na fluidez do ar ali dentro dentro da tubulação de cobre. Não vou. Meu intuito aqui não é esse. Meu intuito é te mostrar o que o mercado tem, como que você faz para aplicar isso que o mercado te disponibiliza. E, além disso, você observar que isso que você está aprendendo é mais uma fonte de renda. Vou dar um exemplo prático para vocês. Teve uma pessoa que me procurou, acho que foi semana passada, que ela queria adquirir o curso, por quê? Porque apareceu para ela uma oportunidade dela fazer um projeto para uma escola e ali caberia um sistema VRF. Eu não entrei no milindre ali, mas querendo ou não, a pessoa compartilhou comigo que a remuneração desse projeto ali era na faixa de 2 a 4 mil reais. No primeiro momento, eu confesso para vocês que eu achei muito baixo. Para você ter ideia, tem projetos que em uma semana eu cobro na faixa de 12 a 16 mil reais em um único projeto. Um único. Mas eu falei para essa pessoa, compra o curso para você aprender que só com essa oportunidade de você fazer um projeto para a escola, você já paga o curso e você vai aprender. E no próximo projeto você agrega valor.
o cara vai ver que você é um bom desenvolvedor de solução. Ah, igual eu te falei, eu não sou cadista. Cara, não tem problema, contrata um cara para desenhar para você, mas você precisa saber desenvolver a solução. Então, eu vou dar uma ilustradinha básica para vocês, antes de fato eu começar o que eu vou tratar nessa aula. Nessa aula de cara, eu já te digo o que a gente vai, qual que é o meu intuito de ensinar para você nessa primeira mentoria online. Eu vou ensinar para você conversão de projeto em PDF, em DWG, parece que é básico, mas muita gente não sabe fazer. Eu vou ensinar para vocês a respeito de formas de você desenvolver uma solução quando você já tem um projeto calculado com cálculo de carga térmica feito. Eu não vou falar para vocês como fazer o cálculo de carga térmica nessa mentoria. Já tem um módulo que eu explico no curso como fazer isso. Então, a planta que eu vou mostrar, um exemplo típico que eu vou mostrar para vocês aqui, já tem a carga térmica calculada. Então, a gente vai dar uma solução para aquilo ali. E eu queria que você desse uma solução para aquilo ali também, tá? Eu permito, como essa aula aqui ela é gratuita, né? Eu vou permitir, como essa aula é gravada, cara, se você quiser dar print, salvar ali no PowerPoint, fazer as suas anotações, eu te falo. Só com isso aqui que a gente está compartilhando na primeira mentoria, nossa, você já vai sair na frente de muita gente que não pegou. Isso aqui não é assunto que fala de faculdade. Eu te falo que eu vi dentro de uma faculdade muito renomeada, que formou uns 4 dos 5 maiores projetistas que tem nesse Brasil. Então, assim, era para os caras serem meus professores. Mas eu vou te falar, tem coisa que você não vai aprender na faculdade, você vai aprender na prática, né? O que mais eu vou mostrar para você? Um exemplo de um projeto de um sistema dotado. Vou mostrar também a respeito de uma condensadora front flow modular, que elas se interligam na outra. E vou fazer de tudo para a gente fazer um fluxograma planificado e um fluxograma também utilizando, né, um software de um fabricante qualquer aqui. E antes disso, né, primeiro eu queria dar as boas-vindas para todo mundo que está presente aí. Eu me sinto honrado em poder compartilhar esses assuntos com vocês. E eu aprendi isso de berço. Aprendi que o conhecimento ele é feito para ser compartilhado, né? Só que tem coisas que literalmente você precisa pagar o preço para você aprender. E com aquilo ali você precisa saber monetizar. A galera tá que chega aí. Mas vamos lá. Eu vou contar um pouquinho da minha história para você entender de onde eu vim e por que eu cheguei nesse ramo. Meu nome é Felipe Augusto Zanata, eu tenho apenas 35 aninhos e eu comecei nessa área de ar-condicionado desde a época de faculdade. Eu formei na UNB, em Brasília, e ali mais ou menos no meio da faculdade eu tive a oportunidade de entrar num programa de trainee numa multinacional norte-americana chamada Trane. Na época eu não conhecia nada de ar-condicionado, né? E eu entrei na Trane, e na Trane ali eu fiquei ali uns 3, 4 anos. Uma parte dela foi como trainee, outra foi como engenheiro de aplicação e vendas. E graças ao meu chefe, que exigia demais dos estagiários dele, eu comecei como estagiário, né? O meu chefe daquela época hoje, para você ter ideia, é diretor, né, nacional da Trane, para você ter ideia onde que o cara está hoje. E ele nos esforçava demais a aprender, a desenvolver soluções, não somente a vender, que era uma venda técnica, você tinha que especificar aquilo para os projetistas, né? Então, eu tive muito acesso a projetos assim de alto escalão, de alto grau de dificuldade, de diversos tipos de sistema, de split mais básico que você pensar, ao sistema que utiliza chiller centrífugo, com secundário variável, primário variável, contra o escambau, né? E depois, né, da Trane, eu confesso que eu sempre quis crescer. Eu nunca gostei de ficar preso numa só coisa, ali num só cargo. Eu sempre entregava mais do que as pessoas me pediam. E depois de um tempo ali de treino, me apareceu uma oportunidade para eu ir para uma multinacional japonesa, que no caso era a Hitachi, era uma concorrente da Trane. E acabou que eu fui para a Hitachi, depois de um tempo trabalhando na Trane. E opa, deixa eu até colocar o microfone. Pessoal, eu peço que enquanto eu estiver falando, se você não for fazer uma pergunta, coloque o microfone no mudo, tá? Se quiser falar, tem um botãozinho aí embaixo, que é uma mãozinha do lado da câmera. Você aperta ela, que daí vai ser, se quiser fazer uma pergunta. O volume tá baixo. Eu não tô conseguindo escutar direito. Eu não sei se é só o meu aqui. Tá baixo? Tenta, aqui para mim o microfone tá no máximo, tá no talo aqui. Tenta colocar um foninho de ouvido para ver se melhora. Oi?
Tenta colocar um fone de ouvido para ver se Ah, melhora. tá, vou ver aqui então. Tá bom, obrigado. Vou desativar. Bom? Valeu, queridão. Então, voltando aqui, né? E quando eu fui para a Itachi, eu já trouxe todo o know-how que eu tinha na treino. Só que eu fiquei ali muito pouco tempo. Por quê? Porque eu queria crescer. E eu já pegava algumas consultorias, alguns projetos para fazer, e daquilo ali foi um passo para eu vir me tornar um instalador. Eu vim como sócio proprietário de uma instaladora, e daquilo ali foi um outro pontapé para eu investir cada vez mais em fiscalização, comissionamento de obras, consultoria. Eu já fazia projetos desde a época da Treine, e foi só crescendo nisso. E de um tempo para cá eu comecei a ensinar isso para algumas pessoas, eu dava consultoria de treinamento, até convidei algumas pessoas que eu dei treinamento já para a empresa deles, para fazer parte desse treinamento também. E eu decidi fazer esse curso por uma demanda, inclusive do Lucas, que está até aqui nos ouvindo. Numa conversa que eu acho que foi numa live que eu fiz, ele fez essa demanda de um curso que ele não tinha acesso, e com a demanda do Lucas eu criei esse curso, né? Então, o intuito desse curso é te destravar nessa área, que você possa ter mais uma fonte de renda. Qual que de fato é o propósito desse curso? Para você ter ideia, você pode se tornar um expert nessa área. Além disso, é mais uma fonte de renda para você que talvez seja um profissional autônomo, ou se você é um instalador, quer aprender nisso, vou te falar. Tem instaladores que já foram terceiros meus, que eu já ensinei eles a ganhar dinheiro com o sistema VRF. Antes o cara só trabalhava com splitzinho. Hoje o cara não quer nem saber de split. O cara só quer instalar sistema VRF. Uma pena que o cara não sabe desenvolver a solução e ainda me contrata para dar a solução para ele. Mas você tem uma oportunidade, através desse curso, de você se tornar um desenvolvedor de solução. O que mais? Você pode expandir o seu departamento de orçamentos na sua empresa, se você tem um instalador, ou empresa de execução, ou se você, no caso, é um terceiro, porque é uma área a ser desenvolvida. Se você só trabalha, por exemplo, com Self, com Splitão, com Chile, eu quero te dizer que cada vez mais sistemas de expansão direta, como sistemas VRF, estão tomando conta desse mercado. Antigamente a galera tinha medo de mexer com esse tipo de sistema. Hoje em dia, de cada 10 instalações que eu faço como instalador, como executor de obras, vou te falar que umas 8, 7 ou 8 são dos sistemas VRF, né? Que mais? Você pode ampliar o seu leque de soluções, né? Esse curso te dá uma forte base para os seus orçamentos, inclusive tem um módulo só sobre lista de quantitativo de materiais, que querendo ou não é só você criar uma coluna e colocar o preço dos insumos da sua mão de obra. Pronto, você já tem sua planilha de obra. Além disso, você ganha repertório, que você aprende a dar soluções para as diferentes necessidades. Para você ter ideia, eu estou terminando um projeto para um cliente de Rondônia. Eu moro aqui em Goiânia, de Rondônia. Um fabricante tinha uma demanda, me colocou na negociação com esse cliente, um cliente tipo indústria, para climatizar todo o polo industrial dele. E lá ele tem área de tratamento, que você precisa ter o ar filtrado, tratado, porque senão atrapalha o insumo dele. Você tem área de tratamento, de processamento de dados, como se fosse uma TI. Você tem call center dentro da indústria do cara. Você tem um departamento de vendas, departamento de logística. É uma área industrial bem grande. Então, para você ter ideia, aquilo ali tá só com o network que eu tive com aquele cliente, eu já consegui agregar valor só com esse tipo de conhecimento. O que mais? Você vai aprender a ler, interpretar e orçar tipo de sistema VRF também. E além disso, né, eu te dou altos insights sobre projetos de sistemas dotados, projetos de sistemas de renovação de ar, que não é o foco desse curso, mas eu comento lá também. E te ensino também sobre uma área de negociação com clientes, que esse é um a mais que eu decidi colocar no curso. Que não adianta nada você saber todo esse conhecimento se você não sabe vender ele. Você precisa saber monetizar a respeito disso. Então não adianta nada eu saber fazer um excelente projeto se eu não faço isso daqui gerar recurso para mim, gerar dinheiro. Eu entendo que se você está aqui ouvindo isso aqui que eu estou compartilhando com você, é que de uma forma ou de outra você entende que isso aqui pode ser mais uma fonte de renda para você. Ou pode, talvez, ser o seu canal para você deixar de ser CLT. Quem sabe, né? Então, galera, vamos começar aqui. Eu já vou compartilhar minha tela. Queria saber se todos estão enxergando.
Deixa eu compartilhar ela aqui com vocês. Queria saber se todos estão enxergando minha tela. Se você puder habilitar aí seu microfone, então dá um joinha, dá um ok no chat aí. Imagino que todos aqui já devem estar vendo a minha tela, tá? Esse aqui já é um exemplo prático que eu queria mostrar para vocês, tá? Aliás, primeira coisa que eu vou fazer, o mais básico de todos, vou começar pelo mais simples. Vou começar convertendo um projeto em PDF para DWG. Por que isso? Porque muitas vezes tem gente que pede para você orçar uma determinada obra e o cara não tem um projeto em DWG. Ele tem um projeto ali em PDF, um rascunho feito, sei lá, alguma coisa do tipo. Então, eu vou te ensinar agora como que você faz para converter um PDF em DWG. O AutoCAD que eu uso aqui é a versão 2018. Tá? Se eu não me engano, acho que a partir da versão de 2017, essa ferramenta ela já foi colocada de forma intrínseca no AutoCAD, tá? Então, ela já é nativa. Eu vou abrir aqui um arquivo novo, tá? Você abre um arquivo novo no AutoCAD, uma pasta limpa, e o que você vai fazer? Você vai ali na aba superior e clica em Insert. Já vai aparecer ali a opção de PDF. Se você estiver vendo no celular, eu queria te dizer que tem como você dar zoom na tela, tá? Tem como você pegar ali o celular e com o dedo você dar zoom na tela, tá bom? Para ficar mais claro de você enxergar. Se você está no computador, também tem como você dar zoom ali na tela. Se colocar as mensagens ali de lá. Então, eu coloco em PDF Import. Aí eu vou pegar aqui o projeto que eu já separei para vocês. Deixa eu pegar aqui, consultorias, cadê? Deixa eu pegar o projetinho aqui que eu vou abrir para vocês agora. Se alguém tiver alguma pergunta, já pode colocar aí no chat ou então habilitar seu áudio e falar, tá, gente? O bom da mentoria é exatamente isso, liberdade que você tem de falar com o seu mentor. Então, ó, achei aqui um projeto que vamos supor que um cliente me encaminhou. E eu tenho que dar a solução para o cliente. Vamos supor que o cliente quer me contratar para eu vender o sistema VRF ali para ele, ou para eu executar a obra dele, ou para eu propor uma solução. Olha as oportunidades que você tem. Vender o sistema, você pode ser comissionado só com a venda das máquinas, vender a instalação daquele sistema, gerenciar a execução dessa obra. Se você muitas vezes é um empreiteiro, você em si não vai executar, você não é mão de obra, mas você tem um contato com a mão de obra de execução de infraestrutura mecânica, infraestrutura elétrica, venda das máquinas. Ou você pode ser o terceiro, que principalmente é o alvo desse curso, que é o quê? Eu vou fornecer o projeto também para ele, a solução para ele. Né? Você vai estar com tudo nas suas mãos. Tá? Então, o que eu fiz? Eu peguei aquele projeto em PDF e o que eu fiz? Cadê? Aqui, isso está convertendo. Eu já dei um import ali na planta, tá? Então, o AutoCAD, o que ele faz? Ele converte. Tem alguns projetos que demoram um pouquinho mais para converter, tá? Pra você ter ideia, meu computador tem 20 GB de RAM. Ele é um i7, então ele é bem rapidinho. Beleza, acabei de converter a planta do PDF para o DWG. Mas você confia nisso aqui? De cara, parta do princípio de que a sua planta não está em escala. Como assim? Como que eu vou saber que essa planta não está em escala? Você está vendo que tem algumas medidas aqui que estão cotadas? Elas já estão cotadas aqui na planta? De cara, pegue uma medida conhecida. Vou pegar esse aqui, 1 metro. Por quê? Porque 1 metro na minha planta tem que ser 1 metro de fato. Eu vou pegar aqui, ó, vou medir para ver se está dando 1 metro. Caraca, olha a escala que está dando. Essa cota que está aqui, de 1 metro, ela está dando 20,02. Então, esse desenho meu não está na escala. Eu fui lá em Home, fui em Annotation, que é para você cotar o desenho, e cliquei em linear. Vamos ver quanto que está dando isso aqui? Uma parede de 3 metros. Eu te digo, esse desenho está fora de escala. E aí, Zanata, como que eu faço para pegar todo esse desenho
e converter ele para a escala que eu quero. Primeira coisa, chama-se fator de escala. Tá? Como que eu emprego esse fator de escala aqui? Vocês estão me vendo? Olha, rapaz, eu não consigo. Vocês estão vendo minha imagem no cantinho da tela para vocês ou não? Vocês devem estar me vendo. Pronto. Então, vamos lá. O que você faz para fazer esse fator de escala? Tá? Deixa eu até... Vou migrar isso aqui para esse canto. Vai ficar mais fácil de vocês me verem, tá? Aí, agora sim. Deixa eu fechar o chat aqui. Agora eu estou na tela principal, isso aí. Como que vocês fazem para você converter esse fator de escala? Eu vou até abrir aqui no meu celular, que vai ser mais claro de você perceber. Você viu que a cota ali do desenho, de novo, voltando para o desenho, 1 metro, na verdade, aqui no meu desenho está representando 20,02. Então, eu preciso que esse 20,02 vire 1 metro. O que você faz? Vou até virar minha câmera aqui agora. Ó. Você vai pegar ali, você precisa que a sua dimensão real seja 1, certo? Então, você digita 1 e divide pela distância que eu acabei de medir ali na planta, que foi o quê? 20,02. Tá vendo? Se você observar, aí para você está aparecendo invertida a minha imagem, né? Mas o que apareceu aqui foi 0,04995. Esse é o meu fator de escala. Como assim, Zanato? Eu preciso que esse desenho seja multiplicado por esse fator de escala aqui. Eu preciso que a minha dimensão de 20,02 ela se torne 1. Então, ó, para você ter ideia, vou pegar o desenho inteiro. Vou voltar lá agora. Vou pegar o meu desenho inteiro. Vou dar um scale, SC. Ó, peguei o meu desenho inteiro, selecionei. Vou dar SC, que é scale. Clico num ponto qualquer e agora eu vou multiplicar pelo meu fator de escala. Ponto 04995,005. Meu desenho ficou miudinho, miudinho. Então agora eu preciso confirmar que o meu desenho está na escala. Eu, de novo, vou pegar o comando de cota ali, né? Eu poderia dar um DI e vou medir se esse 1 metro de fato é 1 metro. Ó, eu só tenho que ajustar aqui essa cota aqui para ficar mais fácil para vocês enxergar. Ó. Mas se vocês observarem, agora 1 metro no desenho, de fato, é 1 metro. Então, isso aqui é um erro, né? Algo que você precisa fazer sempre que você faz uma conversão de um PDF para DWG, tá bom? Agora já vamos para a segunda etapa. Qual que é a segunda etapa? A segunda etapa é esse exemplo típico que você está vendo aqui na minha tela. O que você está vendo aqui? Você está vendo uma oportunidade que apareceu de um cliente e o cliente quer que você dê a solução para ele. Que solução que você pode dar aqui para ele? Vamos lá. Se fosse no dia de hoje, o cara ia te perguntar ali, eu quero split, que é o mais barato. Só vou te contar um detalhe. Você está num prédio corporativo. E você está, sei lá, o prédio tem 30 andares, você está na laje número 26. E você tem essa laje técnica para alocação das máquinas, tanto na lateral direita, quanto na lateral esquerda. Tá? Você tem a possibilidade de colocar as unidades condensadoras na cobertura, lembrando que você está na 26ª laje. Então, 26ª você tem 26ª, 27ª, 8ª, 9ª, 30ª. As condensadoras estão na cobertura, ou seja, estão acima da 30ª laje. Então, você tem 4 níveis e mais um pouquinho de prumada. Se você colocar as condensadoras na cobertura. Ou você pode colocar as condensadoras aqui nesse peitoral, né? E como que seria esse peitoral? Esse peitoral aqui, ele tem veneziano até mais ou menos 1,10 m de altura, tá? Então, se você, por exemplo, for colocar uma condensadora split aqui para nesse tanto de lugar, imagina o tanto de condensador split. Cara, seria muitas vezes, tem rede aqui que não vai dar, vai extrapolar o comprimento de rede. Sem contar que o prédio, muitas vezes, ele proíbe você colocar condensador até o lado aqui, até o tanto,
o teto ali. Então, o que você tem que fazer? É nesse momento que entra o seu repertório em sistema VRF. Por quê? Porque aqui você tem uma infinidade de solução em sistema VRF. Vou te dar uma ideia, vou te falar algumas. Você poderia colocar uma condensadora com descarga vertical aqui, a mais comum zona que o pessoal utiliza. Para o quê? E dotar a descarga de ar dela. Vou dar um exemplo prático aqui para vocês. Ó. Você poderia utilizar uma condensadora desse tipo e dotar a descarga dela. Beleza. Só que você tem que ver o espaço que ali é permitido para você utilizar. Eu te digo, naquela laje técnica, uma condensadora com descarga vertical, você vai ter quase nada de espaço de manutenção, porque é muito apertado, muito apertado. Então, provavelmente, se você utilizar uma condensadora com descarga vertical, você teria que ir lá para cobertura. Aí você tem que pensar no quê? O que eu vou agregar? Se eu levar essa condensadora para cobertura, eu vou ter linha de cobre numa aprumada. Eu tenho que ter um trajeto lá aprumado. Vamos supor que nessa opção aqui, deixa eu abrir lá de novo, você tem a opção, opa, esse aqui já é outro exemplo. Você tem a opção de caminhar com suas redes frigoríficas, por exemplo, por esse shaft central, né? Então, uma das vantagens do sistema VRF é o comprimento total das redes de cobre. Da primeira derivação até a evaporadora mais distante, por regra, é 40 metros, mas você pode ir até 70, 90, seguindo algumas regrinhas especiais. Tem uma aula do curso que eu falo só sobre isso, tá? Você poderia, por exemplo, colocar uma condensadora com descarga front flow aqui. Zanata, eu não conheço esse tipo de condensadora. Vou mostrar para você aqui agora. Ó. Isso daqui é uma condensadora front flow. Por que eu estou mostrando essa figurinha da Hitachi para vocês? Para você ter ideia. Quem tem condensadora front flow? O que é front flow? Condensadora VRF que descarrega o ar para frente. A Trane tem condensadora front flow que vai até 16 HP. Então ela tem 8, 10, 12, 14, 16. Ela tem as linhas dos mini VRFs também, tá? Que é, se não me engano, acho que é 3, 4, 5, 6 HP. Ou 3, 4, 6, 3, 5, 6. Só que não é modular. O que é modular? Modular é que uma condensadora se interconecta com a outra. Então, vamos supor que você tem um módulo de 10 HP. Com 4 módulos de 10, você chega em 40 HP. Tá? Se você tem 4 módulos de 18 HP, 4 vezes 18, você vai chegar, não sei nem, eu não faço conta de cabeça, 4 vezes 18, você pode ir até 72 HP. Olha o tanto de carga interna que você consegue atender. Lembrando que em sistema VRF você ainda trabalha com diversidade, tá? Você ainda trabalha com diversidade. O que mais? Deixa eu só ver que a patroa me deu uma chamada aqui no celular. Vai que o trem é importante, rapaz. Mulher, você não pode deixar de atender, não. Ah, não, é bobeira. Bora voltar para a aula. O que mais? LG vai até 12 HP. Samsung vai até 14 HP de condensadora front flow. Midea vai até 16 HP. Midea e Trane são iguais, tá? Só muda as etiquetinhas. Hitachi antigamente só ia até 12 HP. Daikin só vai até 12 HP também. E não é modular. A Hitachi lançou recentemente, na verdade foi no ano passado, no meio para o final do ano passado, essa linha de condensadoras front flow, que eles chamam de Side Smart, e elas são modulares. Ela tem, inclusive, combinações de eficiência econômica, eficiência standard e combinação premium, que, inclusive, atende a LEED, certificação LEED, tá? Então, você tem módulos de 8, 10 e 12 HP, de 14 e 16, que era onde todo mundo parava, só que ela vai até 18 e ainda é modular. Você consegue interconectar elas. Esse foi ontem. Um fabricante, na verdade, um engenheiro de vendas da Hitachi me mandou a foto de instalação de 60 HP, tá? Com 4 módulozinhos desse aqui instalado, para atender uma porrada de unidades internas. Olha aqui um exemplo de aplicação típico dele, tá vendo? Tá lá na aprumada, atendendo as evaporadoras. Mas o cara também consegue colocar ela ali na laje técnica, pequena, e desenvolver a sua solução ali, com aquilo ali. Ele, inclusive, pode até dutar ela, se tiver uma veneziana. Só que você tem um limite de dutagem para elas, você tem que configurar o modo de alta pressão estática. Essas condensadoras cabem dentro de um elevador com abertura de 80 centímetros. Só não é nessa posição, tá? Você não consegue carregar ela na burrinha desse jeito. Você tem que virar ela. Eu já falei para o japonês mudar essa imagenzinha, mas os caras não me ouvem.
Olha só um diferencial de comparação entre uma solução ou outra. Se você for utilizar uma condensadora com descarga vertical, ela não caberia na sua fachada. Igual tem esse exemplo aqui, ó. Não caberia naquela lajezinha técnica ali. Mas ela cabe lá na cobertura, condensadora com descarga vertical. Só que você ganha distância de prumada. Você tem que caminhar com cobre de uma prumada. A front flow não, você pode colocar no próprio andar que você está atendendo. Entendeu? Aqui o fabricante mostra um comparativo entre ele mesmo. A questão de ocupação de espaço, necessidade de dutagem. Ele te fala da redução de footprint, que é o espaço ocupado no piso. Ela tem algumas outras limitações específicas, tá? Essa é uma solução muito boa. E no caso, para esse exemplo aqui, eu utilizaria esse tipo de solução. Por quê? Porque você consegue atender plenamente ali a demanda e utilizando, para você ter ideia. Você tem aqui 1,28 m. Essas condensadoras com descarga vertical, normalmente elas têm 80 centímetros de profundidade. Então, 1,28 m menos 80, cara, sobrou ali 20, 30 centímetros, 40 centímetros. 40 centímetros você tem que ter espaço para abertura de painel, espaço para lavar o equipamento, espaço para correr infraestrutura elétrica, infraestrutura de cobre. Se você colocar uma condensadora com descarga vertical, você não vai ter esse espaço disponível. Então, você precisa utilizar, né, uma descarga, uma condensadora com descarga front flow. Entendeu? O que eu fiz aqui para vocês? A gente já está pegando uma situação onde já foi feito o cálculo de carga térmica. Então, o que eu faria numa situação como essa? Por exemplo, você tem um ambiente aqui no cálculo de carga térmica, que não é um alvo disso aqui, dessa mentoria, mas você tem que levar em conta, por exemplo, o caminho solar. Se a fachada do cliente ele pega sol o dia inteiro, por exemplo, numa fachada de vidro, se o cliente aqui, por exemplo, ele tem uma proteção contra irradiação solar, um cortineiro, um blackout, um vidro de dupla isolação, né? Outro ponto que você tem que levar em conta, quantidade de computadores, de eletrônicos ali presentes na sala. Vamos supor que o cara põe aqui 2 cafeteiras aqui nesse lugar, que gera um calor do caramba, né? Se ele põe ali uma máquina de impressão a zero, uma máquina uma multicopiadora, né? Uma multifuncional, de grande porte, você tem que levar em conta. Se, por exemplo, isso aqui é uma estação de monitoramento de um cliente, ele vai ter uma série de televisores. Então, você tem que saber as cargas de eletrônicos que existem ali naquele lugar para você utilizar, né? Para você saber o que é, beleza? O que mais? Então, aqui, essa laje corporativa, o cliente tem diferentes tipos de ambiente, de zonas, com tipo de ocupação distintas, no mesmo andar. Ele tem uma área ali, por exemplo, de cozinha, né? E essa área de cozinha aqui, por que pareça, não colocou a carga térmica ali para ela. Mas vamos supor que é um exemplo, né? Vou chutar uma carga térmica aqui só para ficar didático, tá, gente? Vamos supor que a carga térmica desse ambiente aqui, que é a cozinha, deu, sei lá, 28.370 BTUs. Tá? Você calculou lá utilizando o block load, ou o Pro Ar condicionado, ou o Trace 700 e deu essa carga térmica aqui, tá? Lembrando que um cálculo de carga térmica, ele te dá, inclusive, as características psicométricas desse ambiente, tá? Qual a temperatura de insuflamento necessária, qual a umidade relativa, considerando a zona bioclimática. Mas o meu intuito não é falar de carga térmica aqui. Você já tem a carga térmica de cada um desses ambientes. Você tem diferentes tipos de ambiente. Sala de reunião, expedição, depósito, um ambiente de TI, onde ele tem uma série de televisores para monitoramento, um ambiente de recepção, uma sala de micro-reuniões, onde o cara entra ali para falar particular e não quer que ninguém ouça ele. Então, em ambientes desse tipo, você tem que pensar em isolamento acústico, tá? Ele tem uma sala de reunião informal para receber um cliente, outra sala de reuniões, entre aspas, né, secretas, que você tem que pensar em isolamento acústico. Você tem outra área de staff, que é uma área onde você tem diversos ali computadores e mesas para os colaboradores atenderem. O que mais que você tem que pensar num projeto? Você tem que pensar, por exemplo, na altura de entreforro que o cliente te disponibilizou. Por isso que é importante, e é uma das aulas lá do curso, que eu comento a questão
do briefing, da reunião de kickoff, a reunião inicial com o seu cliente. Cara, você precisa ter essa reunião para você entender o que o seu cliente espera do projeto e também para você já fazer um briefing apresentando, ó, você tem esse tipo de solução. Por quê? Porque senão você vai especificar um sistema de ar-condicionado para um ônibus espacial da NASA. Agora, na verdade, não é da NASA, é da SpaceX, que a NASA agora contratou a empresa privada para fazer um ônibus espacial para ela. Você vê, né? É um cara que a gente tem que aprender. Sendo que você está querendo, o cara está esperando uma nave, perdão, você está querendo oferecer uma nave espacial para o cara, sendo que o cara tem dinheiro para comprar um Fiat 147. Quero te dizer que você consegue especificar um sistema VRF aqui básico, só que você tem que entender, você precisa ter repertório para explicar para o cliente, cara, split não te atende, vai infringir as regras do condomínio, não vai atender a questão de distância de prumado. Vamos supor que o cara quer deixar a laje técnica dele livre, porque ele tem funcionário dele que é fumante, ele quer deixar a área para fumante. Não pode fumar ali dentro do ambiente. Então, se ele quer uma área para fumante, de duas, uma. Você vai poder usar só uma laje técnica, ou então, se ele quer as duas lajes técnicas livres, você vai ter que jogar essas condensadoras lá para cobertura. O sistema split não vai atender. No seu projeto, você tem que entender que os banheiros, quando não são ventilados, você precisa exaurir os banheiros. Você precisa casar o seu sistema de condicionamento de ar, o seu sistema de ar-condicionado, com o sistema de renovação de ar, que é a exigência da lei do PMOC, a exigência, por exemplo, das normas, NBR 16401, a lei do PMOC, que, se eu não me engano, é a 13598, resolução número 9. Você precisa atender as taxas mínimas de sistema de renovação de ar, para você renovar o ar daquele ambiente, diminuindo a concentração de CO2. O que mais que você precisa entender? Você precisa apresentar para o seu cliente soluções de, por exemplo, de controle automatizado. Você sabia que no seu projeto ou na sua solução você pode vender um controlador central que o cara acompanha lá da casa dele? Ele pode receber um e-mail ali no computador dizendo: ó, o sistema VRF está apresentando um alarme EE. E o alarme EE é bomba de dreno, porque o senhor não contratou manutenção preventiva e corretiva, e as bandejas dos cassetes estão tudo entupidas. Você precisa chamar a mantenedora ou contratar uma caso o senhor não tenha feito. Por exemplo, algo importante que eu gosto até de frisar, e já vou até fazer um pitch aqui de vendas para vocês. Eu acho isso interessante, que muitas vezes você tem algo na sua mão e você não sabe utilizar, né? Você viu o tanto de soluções que eu comentei com vocês? O que eu estou fazendo aqui agora? Eu estou acessando, tá? Um login de aluno dentro do curso, para você ver como que é a carinha. Até o momento que você tem ideia, eu já gravei 73 aulas. São aulas de 10, 15, 20 minutos. Eu não faço aula muito delongada. Por exemplo, mentoria é uma aula delongada. Meu intuito aqui é até 9, 9h15 no máximo. Eu não quero delongar mais que isso. Eu entendo que você perde retenção da aula. Facilidade no curso online. Você pode assistir e assistir quantas vezes você quiser. Literalmente. Você pode gravar, botar eu falando mais rápido se você acha que eu falo muito lento, ou diminuir minha velocidade de voz. Olha só o tanto de aluno. Opa, entrou mais um aluno aí. Olha só o tanto de aulas que você tem no curso. Essas aqui são as últimas aulas que eu adicionei. Você tem acesso a um grupo exclusivo que você pode tirar dúvidas comigo. Você tem acesso a um material exclusivo. Eu vou mostrar aqui para vocês a pasta de material exclusivo que você tem. Eu coloquei material de cada um dos fabricantes, tá? Daikin, Hitachi, LG, Midea, Samsung, Trane. De cada um desses aqui, essa pasta de elétrica é que eu compartilho só sobre o assunto de elétrica, dimensionamento de condutor. Eu te ensino ali você enxergar os dados principais para você auxiliar o projetista de elétrica, o engenheiro eletricista, a fazer o dimensionamento dos quadros, selecionamento dos disjuntores. Mas você consegue, inclusive, se o engenheiro eletricista não souber sobre ar-condicionado, verificar se o que ele está dimensionando está correto. Queda de tensão nos condutores, disjuntor tipo curva C, aplicação de DRs de tipo linha industrial, para ele não desarmar na hora que você for partir desse sistema VRF. Tá? Então, você tem ali dentro de cada pasta, blocos CAD, manual, obras de referência, software de selecionamento de cada um desses fabricantes. Eu coloco dentro de cada uma dessa pasta que os alunos têm acesso, tá? O material exclusivo.
Primeiro módulo, basicamente, eu explico, cara, tintim por tintim, sobre cada partezinha do sistema VRF, tipo de condensador, aplicação, derivações, sistema mini VRF, válvula GBC, e aí eu começo a comentar sobre os diversos tipos de evaporadora, tá? Evaporador round flow, cassete uma via, high wall, piso teto, olha o tanto de coisa. Fala até sobre questão de bomba de drenagem, isolamento térmico, o que é a questão da diversidade em sistemas VRF. Segundo módulo. Vou falar isso aqui bem rápido para eu voltar para os assuntos da nossa aula, tá? Explico para você as etapas que eu utilizo no desenvolvimento dos meus projetos para que eu não me perca. Então, o que você deve solicitar para o seu cliente? Como que você convence o seu cliente a adquirir um projeto com você? Como, de fato, você pode organizar o desenvolvimento do seu projeto. Você cria uma pastinha ali sobre cálculos, projeto de duto, fluxograma planificado, catálogo dos principais equipamentos que você vai utilizar, cálculo de carga térmica, os arquivos de envio, os arquivos que você recebeu do seu cliente. Tem um módulo só sobre software de selecionamento. Aqui eu falo dos principais. Falo sobre Trem, Midea, LG, Daikin, Hitachi, Samsung. Vixe, falo sobre cada um. Falo sobre a questão de fluxograma planificado. Isso aqui é uma aula muito prática. Eu, inclusive, disponibilizei essa aula de graça no YouTube, tá? No meu canal. Você procura lá Felipe Zanato, você vai achar essa aula aqui disponibilizada para você. Isso aqui já é uma mão na roda. Só do cara saber utilizar isso aqui, nó. E a planilha de simulação do sistema VRF que eu criei, que facilita para você, só coisa que você já consegue vender uma solução para o cliente. Tem um módulo sobre cálculo de carga térmica, tá? Que eu utilizo para o ar-condicionado. Estou terminando de gravar as aulas com block load. Te mostro utilizar umas planilhas também em Excel, tá? Explica a diferença entre uma e outra. Não vou entrar nesse inteirinho. Tem um módulo só sobre elétrica em sistemas VRF, tá bom? Tem um módulo 6, que fala sobre desenho em AutoCAD. Aqui eu te dou altos comandos, você sai do zero e se torna um expert em desenho em AutoCAD. Sanata, por quê? Por exemplo, eu sou engenheiro mecânico. Alguém me obrigou a aprender sobre AutoCAD? Ninguém. Então, por que, afinal de contas, eu aprendi? Para eu não depender dos outros. Imagina, um projeto que eu cobro ali, sei lá, você está iniciando, você vai cobrar R$ 3.000 no cliente. Se você for pagar muitas vezes para um cadista, você pode contratar ele a R$ 500, R$ 1.000, mil e poucos reais, dependendo da quantidade de pranchas, se o cadista cobrar por prancha. Eu, por desenhar, já teve época que um projeto de R$ 3.000 eu embolsava em todinho. Agora, imagine um projeto que eu cobro 12, R$ 20.000 e eu não tenho que distribuir essa fatia com ninguém. Ela vem todinha para o meu bolso. Então, quanto mais você aprende, menos você depende. E você agrega conhecimento. Vamos supor que você é uma instaladora, você quer aumentar o seu departamento ali e criar uma nova área, uma nova vertente de fornecer soluções e projetos. Excelente. Você já vai saber os gatilhos, você já vai saber o que você precisa cobrar do seu departamento para ter um bom projeto. Tá? Então, aqui eu ensino sobre uma porrada de coisa, desenhando rede frigorífica, alocação de máquina, vista em corte, questão de bolotas, projeto de HU, questão de blocar equipamentos. Tem um outro módulo sobre lista de quantitativo de materiais, tá? Deixa eu até voltar aqui na tela. Opa. Voltando aqui, né? Vocês não estavam vendo, mas o módulo 6 é sobre projetos, sobre desenho em AutoCAD mesmo, 2D, tá? Não é em 3D, nem em BIM ainda, tá bom? Nem em Revit. Sétimo módulo, eu falo sobre lista de quantitativo de materiais. Só com isso aqui, você colocando mais uma coluna de custo de insumo e custo dessa mão de obra, você já tem uma planilha de obra, você já pode vender a sua execução, tá? Só com isso aqui, só com esse módulo. Tá? Aqui tem uma planilha de cálculo de isolamento térmico, que eu compartilho com vocês também. Um módulo só sobre memorial técnico descritivo. Essa planilha aqui é show de bola, gente. É uma planilha de cálculo de diversidade. Eu vou mostrar ela para vocês aqui, assim que eu terminar esse exemplo, que a gente está vendo no AutoCAD. Eu vou utilizar ela para você ver o tanto que é fácil. Meu intuito, quando eu criei ela, é facilitar a sua vida na hora de dar uma solução. E aqui tem algumas bonificações de algumas lives que eu já fiz com alguns convidados, tá? Estou terminando de gravar a aula da utilização de header, sistema de renovação de ar, que é bônus. Ele é disponibilizado 7 dias após a aquisição do curso, tá?
Eu já comecei a gravar as aulas dele, eu te ensino a dimensionar, e já gravei algumas aulas sobre dimensionamento de dutos, mas eu ainda não disponibilizei no curso. Tá bom? Então, voltando aqui ao nosso exemplo. Se alguém tiver alguma dúvida, escreve lá no chat, tá? Tá disponível aqui. Vou até mostrar aqui para vocês onde é que fica aqui o chat. Ó, tem um cantinho aqui, chat com todos, tá? Se você quiser, é só você escrever aqui digital, então se habilitar seu microfone, que eu possa responder ali sua pergunta. Voltando aqui. Então, beleza. O cara me passou a carga térmica de cada ambiente. O que você precisa fazer nessa etapa? Escolher as suas evaporadoras para atenderem o ambiente. E eu já fiz isso. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar as evaporadoras que eu já fiz e vou voltar. Eu não sei se você percebeu o que eu fiz. Você viu que o meu desenho está todo simétrico? Caraca, como que o Zanata conseguiu pegar as evaporadoras e arrastar direto aqui para a planta? Ó, tudo que você trabalha com simetria facilita a sua organização, tá? Eu simplesmente arrastei as evaporadoras 50 para a minha esquerda. Eu tirei ela de cima do meu desenho. Se você observar, eu trabalho com o meu desenho blocado. Toda a minha arquitetura, ela está trancada. Qualquer desenho que eu fizer aqui em cima, eu não afeto a minha arquitetura. Isso é um insight que eu ensino lá no curso. Tem uma aula que eu ensino só sobre você limpar a planta de arquitetura. Tem muitas vezes que você recebe plantas extremamente sobrecarregadas. O cara faz um desenho, sei lá, em 3D, veio do SketchUp. Nossa, é um saco limpar esses desenhos. Mas você precisa limpar para o seu desenho ficar fluido. Então, voltando, eu já selecionei as minhas evaporadoras. E agora a gente vai discutir. Cadê? Já selecionei minhas evaporadoras ali, certo? O que eu preciso? Eu preciso entender que o seu desenho, o seu projeto, a sua solução, ela também tem que estar compatibilizada com a necessidade do cliente. Como assim? Cara, na obra não tem só ar-condicionado. Você tem elétrica, você tem iluminação, você tem o sistema de incêndio, detectores, SPK. Muitas vezes você vai ter sistema de renovação de ar e exaustão. Então, se você observar, nesse desenho, já tem a planta de luminárias, ou paginação de fogo. Ela já está aqui. Eu bloqueei ela e coloquei ela aqui. Ó. Você está observando que as minhas evaporadoras elas já estão casadas com o eixo das luminárias? Você tem que pensar isso como projetista. Tá? Você tem que pensar em casar, em dar menos trabalho para o seu cliente. Eu já fechei consultorias onde a minha função era só compatibilizar, casar projeto de ar-condicionado, iluminação, SPK, exaustão, e ganhei ali dinheiro com isso, só de compatibilizar plantas, que é algo que muitas vezes as pessoas passam desapercebidas. Outro ponto importante, já aqui nessa mentoria, a carga térmica desse ambiente é 68 mil, certo? Cara, primeiro, premissa básica, você observa que num cálculo de carga térmica, você tem um envelope de carga térmica. Aqui eu acho que eu vou compartilhar aqui, que vai ser até mais fácil para vocês enxergarem isso, porque a carga térmica de um cliente, ela flutua o tempo inteiro. Ela não é a mesma o tempo todinho. Então, tem gente que entra, tem gente que sai, fica flutuando. Deixa eu ver se eu peguei aqui carga térmica, perfil de carga térmica. Tem. Esse aqui, ó. Vou usar essa imagem aqui. Essa aqui vai ser mais clara para você. Você está enxergando aí na minha tela? Você vai ver o quê? Isso aqui é uma curva, um envelope de carga térmica de um cliente. Então você vê ó, que ele começa a ter a carga térmica dele começa a aumentar ali por volta de 7 horas da manhã. Aqui a capacidade está em quilowatts, tá? E cada cor de linha aqui, ela representa um período, de janeiro a fevereiro, março a abril, maio a junho. O pico de carga térmica dele dá por volta ali de 13 horas, 13 para 14 horas, por aí, tá? O pico de carga térmica, ou seja, o momento de maior geração de calor a ser combatido ali dentro, ela varia ao longo do ano. Tem meses que ela está ali por volta de meio-dia, tem meses que ela está ali por volta de 13 para 14 horas. Tem clientes que o perfil de carga térmica é completamente diferente desse, ainda mais se a região for de clima mais frio. Deixa eu ver se tem outro perfil de carga térmica.
Aqui o perfil de carga térmica ao longo dos meses do ano, tá? Esse daqui é um perfil de carga térmica distinto. Pra você ter ideia, ó, o pico de carga térmica dele está por volta de 4 horas da tarde. 4 horas da tarde, tá? Então você precisa entender o pico de carga térmica de cada ambiente, olhando ali no seu cálculo de carga térmica. Por que eu quis dizer isso? Eu selecionei para esse ambiente 2 evaporadoras de 36. 36 vezes 2 deu 72 mil BTUs. É mais do que a carga térmica. Outra coisa que eu aconselho, sempre empregue o famoso FC. O que é o FC? Fator de cagaço. Você precisa colocar uma segurança no seu projeto. O que eu mais pego hoje em dia, o cliente planejou um ambiente para 20 pessoas, ainda mais em área corporativa, ele coloca 40 ali dentro. Ele planejou 20 computadores, ele coloca 60. E o clima está cada vez mais quente, então você tem que ter uma margem de segurança para isso, tá? Você precisa colocar essas margens de segurança no seu projeto. Outro ponto importante, você precisa também entender que o sistema VRF, ele é um sistema planejado para cargas parciais, tá? Por quê? Porque é um sistema econômico, que ele se adequa ao perfil de ocupação, ao perfil de utilização, de fornecimento de carga fria ou carga de calor. Aqui, por exemplo, na minha região, não adianta eu fornecer um sistema VRF tipo heat recover. Eu não vou utilizar o modo de aquecimento nunca. Mas talvez lá no sul vai precisar de um sistema tipo heat recover. Ou um sistema de 3 tubos, que vai precisar de aquecimento e resfriamento simultâneo. Tem sala que o cara quer aquecer, tem sala que ele quer resfriar. Normalmente, os sistemas que a gente fornece, ele é tipo bomba de calor. Ele é o quê? Ou ele resfria todo mundo, ou ele aquece todo mundo. Não tem como os dois operarem simultaneamente, tá? O que mais? Então, você seleciona as suas evaporadoras de acordo com o perfil do ambiente que você está atendendo. É bom você pensar também em alocar a evaporadora, evitar colocar em cima de mesa, que você vai precisar da manutenção nela. Outro ponto importante. Esse perfil, esse cliente em específico, ele tinha forro em só algumas áreas. O restante era tudo aparente. Então, as suas infraestruturas são aparentes. Então, você tem que pensar por onde que a sua rede frigorígena caminha. Deixa eu ver se eu já... Isso, olha aqui, ó. Isso aqui já é a solução que eu tinha elaborado para ela. Para você ter ideia, ó. A minha rede frigorígena, ela já está caminhando aqui nos corredores. Eu não fiz aqui, não coloquei as bitolas, tá, das linhas. Ó, tá caminhando nos corredores. Tem área que ela está aparente, tem área que ela caminha dentro de uma nuvem. Olha aqui, ó, as luminárias novamente, tá? Ela está atendendo... Aqui você tem uma variedade de evaporadora. Você tem cassete, 4 vias. Você poderia colocar, por exemplo, um cassete com fluxo circular, 360. Samsung, LG tem. Tem outros fabricantes que estão chegando no mercado que também estão trazendo elas, tá? Elas são cabeçudas. Então, dependendo da altura de entreforno, não vai caber. Você tem, por exemplo, evaporadora high wall num espaço aqui de uso bem remoto, tá? Que o cliente não queria colocar aqui um evaporador cassete porque ele tem um pendente bem no meio. Olha aqui, ó. O que mais? Você tem salas de reuniões minúsculas, pequenas, que o cara não quer colocar um cassete no meio porque olha o espaço que tem as luminárias, mas você tem evaporadora cassete uma via, que é bem esbelta. Zanata, eu não conheço cassete uma via. Eu disponibilizei para você no material alguns tipos de evaporadora. Deixa eu ver se é nesse daqui que eu mostro. Olha o cassete uma via bem aqui. Opa, ficou explodida a imagem. Vou mostrar aqui para você um cassete uma via. Isso aqui é um catálogo comercial, tá, gente? Nos arquivos que eu disponibilizei lá para... Olha o cassete uma via aqui, que legal, ó. Ele é extremamente esbelto. Tem fabricante, para você ter ideia, que o cassete uma via de 24 mil BTUs ocupa 14 centímetros de entreforro. Com 14 centímetros de entreforro, você pode colocar uma evaporadora de 24 mil BTUs. Cara, isso é fantástico. É uma solução que talvez você não conhecia e você pode gerar recurso, renda, só sabendo dessa informação. Olha aqui. Outro ponto importante. Se colocar um controlador central, se essa sala estiver reservada por uma determinada pessoa, você pode casar o ligar, né,
dessa máquina, o acionamento dessa máquina, só quando essa sala estiver em ocupação, controlando lá pelo computador ou por uma tela touchscreen. Então, para você ter ideia, aqui já está traçado o trajeto que eu pretendo para esse tipo de sistema. Outro ponto importante que eu fiz questão de representar aqui. Por exemplo, aqui tem um CPD. A carga desse CPD, vamos dar uma olhadinha lá. A carga desse CPD, se eu não me engano, era 24 mil BTUs. 23.715. Por que ele tem duas evaporadoras de 24? Eu fiz questão de fazer isso aqui. Isso aqui é um erro, tá? Eu não aconselho fazer isso aqui. Por quê? Se der um pau no sistema VRF, algum alarme, algum problema catastrófico, você perde as duas evaporadoras que estão aqui. Eu aconselharia pelo menos uma dessas, ou você cria um sistema mini VRF para colocar ela, ou você descasa, cria um sistema split, dá um jeito, tem que bolar uma solução, mas você não pode deixar todo o ambiente do CPD, que é um ambiente crítico, dependente só de um sistema VRF. Não pode. Sabe por quê? Se ele der pau, você perde o atendimento daquele sistema. Imagina se um data center, por exemplo, de, sei lá, uma corretora de seguros, que movimenta milhões num dia ali. E se aquele sistema aquecer demais, ele paralisa e o servidor trava. Olha o tanto de dinheiro que aquele cliente seu pode perder. Então, você tem que pensar nesse tipo de solução como projetista. Tá? Sala de elétrica. Normalmente, o pessoal chama isso aqui de aquela salinha de servidores, que vai ter rack de telefonia, de distribuição de ponto de rede. Tá? Então, isso aqui é uma solução. Se você observar, ó, aqui eu já selecionei duas evaporadoras de 30 mil. E aqui eu selecionei duas evaporadoras de 36. Então, para você ter uma ideia de que a carga térmica desse ambiente é menor que esse, só pelo caminho solar. Aqui só pega sol de manhã e num pequeno espaço do dia e ainda tem um prédio do lado. Esse ambiente aqui pega sol a tarde toda, apesar de ter uma quantidade menor de pessoas. Então, você precisa, como solucionador, né, dar solução para o seu cliente, entender o perfil de ocupação do seu cliente. E um ponto importante que você pega comigo lá no curso, tá? Eu selecionei para esse sistema aqui aquela linha de produto, cadê? Side Smart. Por quê? Porque eu tinha uma carga instalada alta. Essa daqui, ó. Eu tinha uma carga instalada alta. Cadê? Aqui. Side Smart. Eu tinha uma carga instalada alta. O cliente queria utilizar essa laje técnica. Para você ter ideia, ó, deu um sistema de 14 mais 10 mais 10, 20, 34 HP. Se eu poderia fazer isso com a condensadora com descarga vertical? De módulo único, não. Tem fabricante que tem condensadora VRF de módulo único, se eu não me engano, acho que até 32 HPs. Vamos conferir? Ó, vou pegar um fabricante aqui. Peguei, por exemplo, a Trane. A Trane e a Samsung vai até 32 HP. Se eu não me engano, a Agri está vindo com condensadoras até 36 ou 34 HP, tá? Posso até confirmar isso. Mas tem fabricante que vai até 28 HP. Antigamente a galera só ia até 22, tá? Daikin até hoje tá indo com 18. Acho que é 22 HP. Eles precisam acordar um pouquinho na vida. Um portfólio maior. Eu poderia tratar com vocês aqui da Standard 15. É uma norma da ARE sobre a questão da quantidade de refrigerante nos ambientes, mas não vou falar sobre isso. Eu não sei se você observou, eu fiz questão de desenhar isso aqui para você. Por quê? Alguém aqui que está assistindo essa aula sabe o que eu acabei de representar aqui? Essa é uma pegadinha. Não sei quem já sofreu com isso aqui em instalação. Aliás, ó, é essa daqui, ó. Aliás, essa aqui mesmo, as duas. Alguém já pegou esse aqui? Alguém ousa dizer o que é isso aqui? Vou até parar para tomar uma aguinha. Se alguém que não for aluno acertar isso aqui, eu dou 50% de desconto na aquisição do curso. Ninguém. Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Dou-lhe três. Ô Felipe, Fala. seria no caso do sifão não, né?
Sim. Agora complementa, para você ter direito a 50% de desconto na aquisição desse curso. É por causa da altura que se encontra as condensadoras. Hum. Aí ele tem que fazer o sifão para depois ele poder subir para ter acesso para as evaporadoras. Você acertou em partes. Então você ganhou. Vou ver quantos por cento de desconto você ganha. Mas foi quase. Isso daqui é um sifão, sim. E quando que você tem que empregar esse sifão? Ó, esse sifão ele é empregado quando isso aqui se aplica tanto a front flow quanto a de descarga vertical, tá? Quando a distância entre a derivação e a condensadora escrava ou mestra, por exemplo, ela passa de 2 metros. Se a distância, por exemplo, vamos supor que essa aqui é a condensadora mestra, né, a primeira, normalmente onde começa ali a chegada da frigorígena ou a condensadora de maior capacidade, tem a derivação, entre a derivação e a próxima condensadora, se passar de 2 metros, você precisa colocar um sifão na linha de sucção de forma invertida. No sistema VRF, você não precisa fazer sifão, por exemplo, emprumada, igual você tem essa exigência em split, em splitão, a cada 3 metros. Não tem essa exigência para o sistema VRF, tá? Mas para as unidades condensadoras tem. Principalmente por causa da equalização de óleo. Tem alguns fabricantes de sistemas VRF que antigamente eles tinham até uma linhazinha de equalização de óleo entre as condensadoras mestre escravas. Isso era comum na Trane, era comum na Midea, se eu não me engano, a linha antiga da LG também tinha isso daqui. Tá? Eles foram abolindo, mas isso aqui você não pode. Vou te mostrar isso aqui em outro fabricante agora. Ó. Cadê? Ó, outro fabricante. Eles chamam isso aqui de Oil Trap. Olha só que legal. Bodega. Deixa eu tirar dessa mãozinha aqui. Se você observar, ó, se a distância entre uma condensadora e outra, na interligação das condensadoras modulares, der maior que 2 metros, você precisa fazer esse sifão invertido, tá? Então, parabéns, você ganhou nota 5, metade da nota. Você já acertou que era um sifão. Alguém aqui já pegou isso em alguma instalação? Eu já peguei. E para você ter ideia, eu aprendi isso daqui errando. Eu fui fazer uma instalação da LG uma vez, cara, e sem condição, deu 2,20 metros, sem zoação. Eu queria fazer a linha bem bonitinha, estava passando por trás da condensadora e chegou lá na época que eu não fazia startup sozinho, né? Eu não tinha esse credenciamento para fazer startup sozinho. Chegou lá o técnico da LG, ele só mediu lá, opa, não posso validar esse sistema. Falei, por quê? Porque você esqueceu de fazer sifão. Que bendito de sifão é esse? Sifão em VRF? Eu fiz essa pergunta para ele. Sim, sifão em VRF. Aí eu pedi para ele me mostrar no manual. Eu fui bater boca com ele ainda. Aí quando ele me mostrou, sabe o que eu tive que fazer? Só consertar a minha instalação. Porque isso aqui invalida a garantia do produto. E lá estava dando 2,20 metros. Tá? Então você precisa fazer esse sifão invertido na linha de sucção. Agora, voltando lá para o projeto. Cadê? Por que eu fiz essas duas representações aqui? Tá? Se você observar, ó, tem uma derivação no nível do teto, ele desce, eu poderia colocar ele na vertical também aqui, essa derivação, tá? Na descida. Eu, inclusive, compartilho um vídeo lá no curso do porquê que você não pode colocar derivações muito inclinadas em de diagonal. Mostra até o fluido percorrendo dentro das derivações para você ver o que gera. Não vou entrar nesse assunto agora. Mas olha o tanto que é interessante. O que aconteceu aqui? Eu tive que colocar um sifão entre a condensadora, a primeira derivação, a condensadora mestra, e entre a segunda derivação das condensadoras escravas. Eu tive que colocar esse sifão, por quê? Porque eu ultrapassava os 2 metros. Essa derivação já está no nível do solo, no mesmo nível que essas condensadoras estão fixadas aqui. Entendeu? Eu lembrei de um assunto que vocês me perguntaram sobre a questão de sifão, né? Quem que falou sobre essa questão de sifão?
Deixa eu até pegar um material aqui que você vai achar legal, cara. Cadê? Lembrei disso aqui agora. Para eu não deixar passar. Olha o tanto que é interessante, né? Daqui. Rapaz, eu preciso achar isso aqui que você vai achar top demais. ITM, IOM. Eu vou achar isso daqui um pouquinho e vou mostrar para vocês. De uma ideia. Deixa eu ver se é essa daqui. Não é esse guia de montagem. Rapaz, eu tenho tanto material aqui para compartilhar que sei que vocês não têm ideia. Mas é muito material aqui mesmo. Vai ficar para daqui a pouco. É uma forma de suportar as tubulações quando você está emprumada, tá? Depois vocês me perguntam, eu compartilho esse material com vocês. Outra coisa, já mudando para outro assunto da aula e já caminhando para o final. Isso aqui é uma regrinha básica, tá? De aplicação de sistemas VRF, distância entre derivações e a distância que você pode fazer uma curva depois da derivação, tá? Isso aqui você vê em guia de instalação de sistema VRF. Tem fabricante que pede no mínimo 1 metro entre uma derivação e outra, mas em vias de regra, a distância mínima entre uma derivação e outra é no mínimo 50 centímetros. Você não pode colocar uma encavalada na outra. E depois de uma derivação, aconselha-se a caminhar pelo menos 50 centímetros de um trecho reto para você fazer uma curva, tá? Tem gente que já sai soltando a paraboloide ali depois da derivação. Eu não aconselho fazer isso, tá bom? Cara, já partindo aqui, né? Antes da gente ir para um fluxograma, eu quero mostrar mais alguns exemplos para vocês. O que eu aconselho se você não tem tanta prática? Faça um diagrama planificado. O que é esse bendito do diagrama planificado? Eu vou até desenhar aqui no quadro agora, ó. Vocês estão me enxergando? Estão me enxergando? Espero que sim. Eu aconselho, cara, faça no papel, sabe? O quê? Desenhar um diagrama planificado da sua solução. Você tem a sua condensadora ali, aí vem a derivação na sua linha principal, você derivou e atendeu 2 cassetes. Cassete 4 vias, cassete 4 vias, os dois primeiros de 36 ali, 36K, vou chamar ele de 01 e o outro de 02. E a sua rede frigorígena continuou. Depois você passou, você veio, atendeu ali outro cassete, 4 vias de 24K, chamaram de máquina 03, e você continuou. Eu fiz essa secção aqui, só porque meu papel acabou, tá? Vou fazer só até essa linha, só até esse raio aqui, ó. Raio de 18K, vou chamar ele de máquina 04. E aqui ele continua. Por que eu fiz esse diagrama planificado com você aqui? Tem gente que não tem prática de simular o sistema VRF. Prendeu minha mochila aqui. Diretamente no software do fabricante. Então, o que eu aconselho? Faça um desenho à mão mesmo. Sabe? Numa folha de papel. Ali, o que você imagina como solução para climatizar ali, para atender aquele cliente. Depois, você anote ali a quantidade de curvas. Sei lá, para chegar aqui, eu fiz 4 curvas. A minha distância linear é 4 metros. Aqui a minha distância é 2 metros. Essa distância aqui deu 1 metro para chegar nesse cassete. Para chegar até a condensadora deu 10 metros. E eu vou usar, sei lá, 6 curvas. Por quê? Na hora que você for utilizar o software de selecionamento lá, que você se sente mais à vontade, você já vai estar com o fluxograma, cara, quase todo pronto. Vai ser rapidinho. Eu faço isso aqui no meu dia a dia? Confesso que eu fazia isso aqui em 2013, 2014. Hoje em dia eu faço diretamente no software. Eu tenho muita agilidade com relação a isso. Outro ponto específico que eu gostaria de comentar com você. Zanata, qual software que você aconselha eu utilizar? Qual software? O que você lida melhor? O que você se sente mais confortável? Mas eu te dou uma dica. Faça aquele que você perde menos tempo. Tempo hoje em dia é muito precioso. Quanto mais rápido você conseguir desenhar sua solução, simular o seu sistema, mais rápido você entrega
ou a sua proposta, ou o seu projeto, ou a sua solução à venda de máquinas. Eu utilizo, por exemplo, um software da Trane. Por quê? Porque de todos, cara, eu sei mexer em todos. LG, Samsung, Daikin, Gree, Hitachi, Midea, Trane. Se criar mais um, eu aprendo e sei mexer também. Mas para mim é o mais rápido. Disparado. Disparado. Eu sei usar todos. Ó, eu acabei de clicar no software de selecionamento aqui. Ele já abriu o software. E a partir de eu abrir o software, eu já consigo simular as evaporadoras. Ó. Estou com o software aberto. Crio um sistema. Não vou te ensinar aqui. Meu intuito nessa aula não é te ensinar a fazer esse fluxograma, tá? Criei o sistema, eu já posso sair ali soltando meu fluxograma. Um dia eu fiz um comparativo com o pessoal da turma. Eu abri software de alguns outros fabricantes para eles saberem. Pra você ter ideia, o software da LG levou 40 minutos para atualizar. Toda vez que eu ia mexer naquele software, ele atualizava. Aquilo me dava uma raiva do caramba. Então, muitas vezes, mano, tempo é dinheiro. Então, você precisa ser ágil naquilo que você faz. Ó, a facilidade. Eu estou usando copy and paste e só alterando a capacidade. Ó, se eu quiser colocar um high wall aqui, eu coloco. Se você observar, eu fiz o diagrama planificado que eu acabei de escrever aqui no quadro. Eu coloquei ele aqui. Já está planificado. Eu poderia encerrar meu sistema. Sei lá, vou encerrar aqui com a evaporadora dotada de alta pressão de 55.000 BTUs. Terminei aqui, eu tenho que selecionar minha condensadora. Cliquei 2 vezes. No software, aqui ele já me dá, inclusive, a diversidade do sistema. 121%. Vamos ver o próximo. 108. Selecionei, deu uma condensadora de 16 HP. Se o meu sistema encerrasse aqui, ele já estava simulado. Eu teria que preencher aqui as distâncias. Por que eu tenho que preencher distância? Eu vou fazer um teste ao vivo aqui com você, ó. Se eu colocar a distância da condensadora, presta atenção. Essa evaporadora de 60.000 aqui, ó, 4 dVA 0,55, ela está dando 51.000 BTUs de carga efetiva de resfriamento, tá? Se eu preencher a distância da condensadora, eu vou botar 12 metros, 8 curvas. A distância desse ramal principal, 8 metros. A distância dessa derivação, 1 metro. A distância até chegar até essa evaporadora, sei lá, 4 metros. Eu tenho que, primeiro, calcular de novo. Se você observar, já não é mais 50 e pouco, já diminuiu. Então, o software dos fabricantes, ele aplica no sistema os fatores de depreciação de carga efetiva, tá? Por isso que é aconselhável você simular. Todo esse dimensionamento de bitola você consegue fazer manualmente. Você pega o manual do fabricante e consegue fazer aquilo ali. Mas, cara, você simular no software é muito mais rápido. Mas muito mais rápido mesmo, tá? Outro ponto que eu queria mostrar para vocês, já caminhando para a nossa reta final dessa mentoria, eu queria agradecer a presença de cada um de vocês. Uma aula que eu gravei esses dias, de aula, e mostrei a utilização dessa planilha aqui. Uma planilha que eu já tinha há algum tempo, que eu tinha ela, eu dei uma melhoradinha nela para facilitar para você ver. O que é essa planilha? Na primeira mentoria que eu fiz, eu inclusive fiz uma versão mais simples dela. O intuito dela é só você descobrir a capacidade da condensadora do seu sistema para facilitar até mesmo uma venda de um sistema. Esse sistema que a gente estava aqui usando nesse exemplo, ele tem, por exemplo, 2 evaporadoras de 36, que dependendo do fabricante que você escolher, ou vai ser 38, ou vai ser 34, ou vai ser 36 exato. Eu coloquei aqui na planilha, por exemplo, BTU, a capacidade das principais evaporadoras. Tem até evaporadora de 20 HP aqui. Ó. Apesar de não ter, mas eu coloquei aqui. E aqui os famosos splitões da vida, entendeu? Os splitões RF. Mas você tem evaporador de 7.500 até aqui, 191.000. Se você copiar e colar aqui, ele já vai te dar a capacidade de evaporadores presentes no seu sistema. Se eu pegar aqui, por exemplo, evaporador de 54, copiar e colar ali, ó, 2,54, por exemplo,
ele já aumentou a minha carga de evaporadora, tá vendo? Ele faz um autossoma aqui. E com isso aqui eu já consigo saber qual condensador eu vou utilizar. Ó, se eu tenho 30 HP de evaporadora, no mínimo, se eu tiver um sistema 1 para 1, eu preciso de uma condensadora de 30 HP. Ou uma de 20, uma de 10. Eu vou estar com a diversidade de 101. Vamos supor que eu quero utilizar uma condensadora de 22 HP e uma de 8. Continua 101, né? Burrice. Vou utilizar uma condensadora de 18 e uma de 8. Ele me deu 117%. Vamos supor que eu quero utilizar uma condensadora módulo único de 26 HP. Ou de 24. Já me deu uma diversidade de 126%. Então, essa planilha, ela faz só esses cálculos para mim. E tem uns 2 ou 3 caminhos que você pode utilizar. Essa planilha você acessa lá no curso, tá? Ela é um dos materiais que eu compartilho com vocês, tá bom? Já partindo aqui para o caminho final, então a gente falou de tanta coisa aqui nessa aula, nessa mentoria. Meu intuito mesmo é despertar curiosidade para você e ver que esse curso não te dá só o portfólio de você ser um projetista, de você ser um desenvolvedor de solução, mas ele te dá a opção de você criar repertório, agregar valor, dando solução, vendendo ideias para os seus clientes e agregar projetos também. Como eu te falei, eu acho que eu comentei isso no Stories. Em 2 semanas, eu fechei 2 projetos. Esses 2 projetos me trouxeram mais de 25 mil reais, com 2 projetos. E eu entreguei os 2 num único mês. Cara, é uma renda extra. É mais uma fonte de renda que eu tenho. Eu sou empresário. Então, eu te conto. Ah, Zanata, mas eu não tenho a mesma expertise com você. Mas você tem que começar. Quando eu comecei lá atrás fazendo projeto, cara, eu já forneci projeto de splitzinho de 800 reais. Mas hoje eu consigo fornecer projeto de 20 mil, 15 mil, 60 mil, depende do cliente. Tem, por exemplo, um grande nicho hospitalar e o cliente que sempre contrata projeto comigo. Ele paga mal, mas sempre tem. Mas por incrível que pareça, por que eu falei pagar mal? Porque eu acho que valeria muito mais. Ele paga, é um valor bom, mas eu gostaria que fosse mais. Mas eu não perco aquele cliente, porque ele fica abrindo o hospital para o lado do vento. Tipo um concorrente de umas Unimed da vida aí. Mas por quê? Sempre tem oportunidade. E por que o cara sempre me contrata? Rapidez. É algo que você precisa entender também. Você quer ganhar rapidez, velocidade da solução, velocidade em desenvolver a solução, em desenhar o seu projeto? É uma boa oportunidade para você aprender. E para a gente finalizar, só para passar melzinho na sua boca, eu vou te mostrar aqui alguns outros exemplos, tá? De aplicação desse tipo de sistema de projetos que eu já forneci como empresa ou como PJ aqui mesmo. Você pode casar sistemas VRF. Ó, o comando que eu fiz aqui, para você ter ideia, foi só jogar a minha planta de arquitetura que estava em cima dos equipamentos para baixo. Eu dei um draw order. Eu ensino esse comando no curso, ó, BR e back. Eu joguei toda a minha arquitetura para debaixo do meu desenho, tá? Para o desenho ficar acima. Se eu quiser, por exemplo, pegar a minha layer de frigorígena e mudar a cor dele para facilitar para você enxergar, consigo isso também. Também eu não vou conseguir mudar um layer que está bloqueado. Até parece que o projetista que fez isso aqui sabia o que estava fazendo. Olha só que legal. Eu consigo mudar todo o meu layer ali para facilitar você enxergar o meu desenho, tá? Então, você tem aqui uma solução mista, sistema VRF, condensadora front flow. Essa daqui era uma condensadora de 8 HP. Uma condensadora de 210, essa aqui era 22 HP. Sistema VRF para sala de CPD. E um sistema multi-split aqui. Olha só que legal. O seu sistema misto, para atender também uma laje corporativa. O que mais de solução? Lembra que eu falei para você de sistemas dotados de uma indústria? Essa é uma indústria que trabalha com uma área limpa, por exemplo, de viseira de moto, onde ele tinha que ter um ar limpo, filtrado. E aí, com o sistema VRF, tem gente que acha que o sistema VRF não atende. É porque não conhece. Mas você pode pegar, por exemplo, uma evaporadora, como se fosse uma UTA, uma unidade de tratamento de ar, ou HU,
onde você consegue ali colocar os seus carretéis de filtragem. Filtro G4, filtro grosso, filtro plano, filtro fino. Se eu quisesse, eu poderia colocar até um filtro absoluto. A minha função aqui do sistema VRF é atender a parte de resfriamento. Olha aqui os kits de expansão. Olha as condensadoras que atendem essa UTA. É uma UTA de 30 TRs que está sendo atendido por essas condensadoras. E as condensadoras aqui estão na mesma plataforma técnica dessa UTA. Elas estão com a descarga do TADA. E tem uma outra veneziana que faz admissão de ar dentro da própria planta industrial do cliente. Porque o pé direito era muito alto, ele não queria colocar as condensadoras lá em cima. E todo o ar insuflado, ele está atendendo uma área de produção que precisa de um ar não contaminado, que tem um acesso restrito. Ele não podia ter contaminação daquele ar. Ah, Zanata, tem mais? Tem um caso mais específico? Tem. Recentemente eu fiz um projeto para um cliente que atende, por exemplo, um herbário, uma área que mexe com folhas secas. Então tinha que ter um tratamento de umidade bem refinado. E precisava ser muito frio, senão as plantinhas ali ressecavam o produto que eles tinham ali, né? Então, aqui, para você ter ideia, você tem um splitão VRF, uma UTA VRF, que é suprida ali por uma condensadora VRF com duplo circuito. Então, eu tenho uma UTA de 15 TRs, uma condensadora VRF de 20 HP que estava com folga. Por que foi 20 HP? Olha só a jogada. Aí o tanto que é interessante você ser inteligente ali no seu projeto. O cara que me contratou para fazer isso daqui, ele já tinha uma carta na manga. Olha só o tanto que era. A condensadora de 18 e de 16 HP também atendia a carga térmica, mas ele especificou no projeto 20 HP. Sabe por quê? Porque ele sabia que o cliente ia colocar esse projeto na rua. Então, na hora que o cliente fosse chamar ele para negociar, falou, ó, mas a condensadora de 18 HP te atende e eu consigo um preço menor. Olha só que sacada. Ele sacou isso no projeto, entendeu? Então, você muitas vezes, como fornecedor de projetos também, você pode ter as cartas na manga. E olha outro ponto. Esse aqui já é um projeto bem mais complexo para um hospital. Como assim, Zanata? VRF em hospital? Em área limpa? Sim, para você ter ideia. Eu estou aqui com a evaporadora dotada, built-in, de 60 mil BTUs, que ela solta o ar frio dentro de uma unidade de filtragem, uma unidade condicionadora de filtragem. Esse é um equipamento da Lee Interfiltros, eu falo sobre esse equipamento lá no curso, que ele tem filtro G4 e H14, que é filtro EPA. Que eu estou usando a evaporadora VRF, isso aqui nada mais, nada menos é um booster com filtragem, é um ventilador. Então, a perda de carga que a evaporadora VRF não conseguiria atender, no caso essa built-in, a caixa de filtragem com ventilador consegue. Por que você não colocou uma UTA igual você me mostrou no projeto anterior? Por causa de espaço disponibilizado pelo cliente. Ele só tinha um entreforro ali, entendeu? Olha só que legal. Olha só o tanto de sistema. Num projeto, você precisa também ser organizado. Você precisa organizar as layers numa cor. O cliente, para você ter ideia, para determinada laje, ele não quis VRF. Eu faço questão de mostrar isso para vocês. Ó. Olha o tanto de condensador split. Eu falei para o cliente, cara, que decisão idiota, besta, de você colocar stand split. Você poderia atender esse tanto de evaporadora com 2 ou 3 condensadoras VRF. Olha o sistema de renovaçãozinho de ar aqui, o ventilador. Tá? Mas olha só que legal. No outro andar já não dava, no térreo, por exemplo, não tem como ele atender com split por causa das distâncias e da laje técnica disponibilizada. Então aqui o cliente já teve que ir para o sistema VRF. Né? E os caras não estavam nem ligando para gasto de energia. Se tivesse ligado, ele ia direto para o VRF. Está com 1, 2, 3, 4, 5. Ó, 1, 2, 3, 4 sistemas VRF para atender esse hospital. Imaginou que legal? Cara, isso aqui fácil é uma obra de 1,5 milhão a 2 milhões de reais. Fácil, fácil, fácil. Entendeu? Beleza, galera? Era isso que eu queria compartilhar com vocês, né? Trazer um pouquinho desse meio para vocês. Eu não sei se muitos de vocês têm acesso, né?
a esse tanto de conteúdo que eu falei para vocês aqui. A gente começou 19h45, foi 1h40 de aula. Meu intuito aqui, literalmente, é te despertar para esse ramo que não para de crescer. Muitos de vocês aqui talvez nunca ouviram falar dessa forma de projeto. Se você observar, essa linguagem que eu estou tratando com você aqui é a linguagem que você vai encontrar no curso. Simples, direta, prática. Então, eu queria deixar um bônus para vocês que estão aqui na aula. Eu vou dar para vocês têm até meia-noite de hoje. Eu estou dando 15% de desconto para quem quiser adquirir o curso. Eu vou escrever no chat o cupom de desconto, tá? Alguém tem alguma pergunta e gostaria que eu respondesse? Alguma curiosidade? Gabriel, habilita o microfone, meu queridão. Pode falar. Só habilitar o microfone ou então escrever lá no chat, tá? Boa noite, Felipe. Boa noite a todos. Beleza? Beleza? Ô, Felipe, tô iniciando na área, né? E eu gostaria de saber, referente à renovação de ar. Você, Sim. você comunicou referente ao projeto, né, de DRF. O projeto de renovação de ar seria um projeto à parte ou seria em conjunto? Você consegue me explicar? Consigo, ó. O correto é que todo projeto de sistema de ar-condicionado contemple sistema de renovação de ar. Por quê? Porque é exigido por lei. Não é um a mais. É algo exigido por lei. Mas eu conheço diversas aplicações, já até forneci projetos onde o cliente falou: eu não quero renovação de ar. Fica tranquilo que se eu for fiscalizado, eu me viro. Eu já participei de situações como essa. Já participei também de situações onde o cliente me contratou só para fornecer o projeto de renovação de ar. E o projeto de renovação de ar, por incrível que pareça, depois que você entende como que ele funciona, cara, basicamente é o quê? Selecionamento, identificação da vazão dos ambientes, você tem uma normativa que te orienta para isso. Você tem que saber um pouquinho sobre dimensionamento de rede de dutos. Tem lá no curso um módulo sobre isso de uma forma simples e direta, não vou ficar explicando equação de Euler, esses trem, não. Você tem que aprender a dimensionar difusores ou grelhos de forma simples para você renovar o ar daqueles ambientes, entendeu? Respondi sua Bacana. pergunta? Sim, sim. O que mais, galera? Boa noite, Aproveita aí. Felipe. Se tiver mais pergunta, Gabriel, pode fazer, mano. Então, essa questão de renovação de ar, você aborda também no curso? Sim, aborda. Vou até mostrar aqui para vocês, ó. Como você falou mesmo, nessa área assim, é muito comum, tem muito projeto de climatização, principalmente de split, que ele não faz a renovação, né? Sem a Uhum. renovação de ar, só os equipamentos mesmo de ar-condicionado lá climatizando e não ocorrendo a renovação de ar dos Uhum. ambientes. É muito comum a gente ver. Não, eu já tive cliente que falou: Nossa, da onde que esse ar-condicionado split pega o ar? Pega lá de fora, é? Falou: Não, meu querido, ele só recircula o ar que está aqui dentro. Se for um ambiente, Eu não sei se vocês já pegaram cliente desse tipo já. Ó, quer ver? Vou mostrar uma aula aqui, até mesmo serve como didático. Cadê? Sistema de renovação de ar. As outras aulas eu já estou subindo essa semana, tá? Que eu ensino sobre dimensionamento de duto, seleção de grelha. É bom que vocês veem como é que funciona a didática do curso, tá? Você tem as aulas, você pode assistir do celular, do notebook, do computador, do tablet. Felipe, me tira uma dúvida, por favor. No final do curso, gera certificado, alguma coisa assim? Sim, eu gero certificado a partir de 90% de conclusão das aulas, tá? Tranquilo. Inclusive, balizado numa RT. Eu, como engenheiro mecânico, eu tenho autorização por ministrar cursos, tá? Uhum. Ó, para você ter ideia, ó, isso aqui é uma aula. Você já perdeu, se você não... Eu vou só botar no mudo aqui para você não ficar ouvindo minha voz, ó. Ah, mas a qualidade tá baixa. Opa, vocês não estão vendo, né, gente? Peraí. Olha aqui, ó. É influenciado pelo seu trecho crítico de dutos, bem como as suas perdas de cargas críticas, né?
Então, aqui eu comento os principais fatores, explico como é que funciona. Para você, está aparecendo aí direitinho as imagens? Aqui tá tranquilo. É que eu botei em alta resolução e a internet aqui deu gato agora. Vou diminuir a resolução para o trem mais rápido. Você pode manejo de área interna. Ensino a norma, o que você precisa atentar. Você vai precisar. Explica os principais componentes, tipos de ventiladores. As vazões são muito grandes. Ó. Seria melhor, tá? Aí tem vou mostrando o desenho, como que funciona num projeto, entendeu? Beleza, pessoal? Ficou claro? Deixa eu ver, tem mais alguém que levantou a mãozinha aí. Pode Ô, falar. Felipe, eu novamente. Referente a clientes, inicial, qual que seria os clientes? Instaladores? Quem que seria mais fácil para poder prospectar? Deixa eu perguntar, qual área que você atua? Você faz o que hoje? Você trabalha em instaladora? Você é instalador? Você é um autônomo? Eu sou autônomo, né? Eu trabalho com split normal, né? Eu me formei em engenharia, né? Terminei minha pós agora em climatização e aí eu estou migrando para essa área de VRF, né? De projetos. Entendi. E aí eu queria saber, né? Porque assim, a princípio, né? Eu tô nessa mesma vibe, né? De iniciante. Uhum. Gabriel, eu vou te contar o que aconteceu quando eu vim para a Comfort. Quando eu saí, Comfort é a empresa a qual eu sou proprietário hoje, tá? Comfort Star. Eu lembro que quando eu saí da Hitachi, eu já tinha um know-how nesse tipo de sistema. Mas a Comfort era uma instaladora que ela tinha instalado, sei lá, uma obra que ela fez. Instalou um splitão de 5 TRs num ano, um splitão de 7,5, um fan coil no shopping. Ela não tinha muita habilidade em fazer isso. Eu lembro que nos primeiros 4 meses que eu estava na Comfort, a gente não tinha departamento de engenharia. Eu criei um departamento de engenharia, contratei um estagiário, comecei a ensinar para o negócio não ficar só em mim, né? Eu lembro que a gente fechou 7 obras de VRF com clientes que queriam split. Tem um grande banco, eu não sei se talvez o banco Sicredi atende a região de vocês aí. Sim. A gente já deve ter feito para eles mais de 20 obras. Das 20 obras que eu recebi do banco Sicredi, com certeza, mais de 15 vieram com projeto de split. Sabe qual foi a minha função? Ir lá no banco, falei, ó, primeiro eu identificava quem era o gestor, quem era o agente de decisão, falou, ó, vocês estão contratando split, mas vocês estão interessados em economia de energia. Tem esse sistema que te atende melhor. O gasto aquisitivo inicial dele é mais alto, mas o tempo de retorno ou payback você vai ter, sei lá, em 2, 3 anos, né? Eu explicava para ele o que era isso e mostrava as vantagens. E outra coisa, você é uma central, você quer controlar a sua loja lá no interior, você consegue controlar daqui só com um controladorzinho ligado na internet, mais nada. Cara, de 20 obras, a gente fez umas 15 só com VRF. Então, é uma oportunidade, entendeu? Eu estou começando com split, o que eu te aconselho? Você vai aprender como é que funciona o sistema, você vai aprender as opções que você tem, você com certeza já tem oportunidades para instalar em split, começa a oferecer o sistema VRF. Até a sua mão de obra que você cobra, pode ser mais cara. Você se especializa nesse serviço. Eu te falo, se hoje a Comfort Star não fosse especializada, ela não existiria mais. Sabe por quê? Eu, como empresa só fornecedora de splits, eu concorro muitas vezes com um autônomo, que não tem muitas vezes uma folha de salário para pagar como eu tenho. Não tem, sei lá, 10 equipes para sustentar ou para prover de serviços, né? Você pode agregar valor ao seu serviço, ter uma remuneração melhor e criar um portfólio de clientes, por exemplo, na sua região não tem. Se eu não me engano, acho que é o Lucas estava aqui até um pouco mais cedo. Na região dele, ele é um dos poucos que fazem isso, um dos únicos. Por que ele me chamou para fazer isso? Porque não tinha ninguém na região dele que instalava isso. Eu fiz um curso para explicar para o cara como é que funcionava, o que ele podia fazer. Hoje ele está fazendo uma obra de mais de R$200 mil de mão de obra. Entendeu? Sim, bacana. Sacou? Mas tem que começar, mano. Não adianta. E não negligencie os pequenos começos. Eu só mexo com split. A Comfort também só mexia.
Hoje em dia, split para nós aqui é quase que raridade. Entendeu? Você se Bacana. especializa. Alexandre, tem uma pergunta aí? Você tá com a mãozinha levantada, cara? Eu bati aqui, mas tá tranquilo, eu tô só observando aqui. Mas, Felipe, eu também sou da área, sou engenheiro mecânico. Eu Sim. trabalho na área de projetos de fiscalização. Eu sou daqui Uhum. de Recife e a gente fiscaliza algumas agências bancárias. Da onde que é? Recife. Ah, tá. Aí a gente mexe com a maioria dos sistemas, né? Splitão, Fancoil, VRF, Split. O comum mesmo é Split. Sim. A gente abrange todas essas áreas. Aí eu tava, sempre tô pesquisando, comecei a acompanhar no Instagram, depois fui pro YouTube, já assisti as aulas e vi que ia ter essa mentoria hoje. E já vinha de olho no curso, né? Aí eu tô Uhum. assisti hoje para ver qual era o material, o conteúdo. Me agradou Uhum. muito a forma, tudo direitinho. Aí tô vendo aqui para adquirir o curso. Agora é até meia-noite hoje, no caso, esse link. Até meia-noite. Você vai ter lá uma área de digitar, né? Tem cupom de desconto? Aí você digita esse cupom de desconto lá, entendeu? Felipe, me diz uma Eu vou coisa. até facilitar, eu vou fazer o seguinte, cadê? Desconto. Quem acertou parcialmente a pergunta ganha mais quanto? Ah, foi você? Essa é uma boa. Vou criar um cupom de desconto com mais 0,1% de desconto para você, tá? Pelo menos 25, né? Foi metade. Ó, se você clicar nesse link, você já vai para o checkout de pagamento. Eu acabei de colocar ele no chat, tá? Pronto. Mas algo impressionante, né? Cara, o que eu aconselho, né? Tanto para você quanto para o Gabriel, né? Principalmente para o Gabriel. Cara, tem que começar. Tem que começar. Eu lembro na época que eu estava abrindo, a instaladora já existia, né? A gente estava mudando o nível dela. Cara, foi a época que eu mais investi em treinamento. Eu fui fazer treinamento em São Paulo, da LG, da Samsung, da Daikin, da Trem, da Midea, porque não tinha esses treinamentos aqui. Para você ter ideia, tem fabricante que hoje me contrata para dar curso para eles. Não para eles. Falar, Zanato, eu preciso que você dê um curso para mim lá no interior da Bahia. Para tal instalador, você tem disponibilidade? Tem, eu vou lá e ministro o curso para o fabricante. Só por já ter conhecimento na área. Então, é uma área que você pode ter uma fonte de renda só ensinando para os outros. Entendeu? Mais É, alguma pergunta aí, galera? sim, ô Felipe, é referente também a suporte, né? Sim. Caso, né, eu pretenda adquirir o curso, né, você consegue dar um suporte, pô, peguei uma obra, alguma coisa do tipo, né, um projeto. Isso, né, a gente fica mais perdido que segue um tiroteio. E Uhum. aí, se você Quando, puder, quando ou você, você... quando você entrou na live, aqui na mentoria, você viu que eu estava falando com o Lucas? Você chegou. Hum, eu, eu, eu peguei só o final. Para você ter ideia, foi um aluno do meu primeiro curso que eu fiz o ano passado. Até hoje eu auxilio ele. Acaba que a gente vira amigo, né, mano? De compartilhar as coisas. Então, como que você tem acesso a mim? Você tem acesso pelos grupos de Telegram e WhatsApp, qualquer um dos dois. É um grupo dos alunos do curso. Teve um aluno que adquiriu o curso semana passada porque apareceu uma oportunidade para ele, ele fechou o projeto e já está fazendo. Então, estou assessorando ele nesse desenvolvimento de projeto. Pode ser a mesma coisa. Meu intuito é te ensinar para que você vire um prolongador dessa informação, né? Então, sim, você vai ter o suporte, sim, né? A gente pode se ajudar mutuamente. Eu vou fazer o projeto para você? Não, mas eu vou te ajudar. Posso te apontar onde estão os erros, o que que você pode fazer, entendeu? Se eu fosse você, eu aproveitava. Essa, por exemplo, é a primeira mentoria online. No curso inteiro, vão ser 5. Por quê? 4 são exclusivas para os alunos e uma eu fiz de forma gratuita, para mostrar para o pessoal que tem interesse de como que funciona o curso. Então, você ainda vai ter mais 4 mentorias como essa, para tirar dúvida, para aprender. Vai ter mentoria que eu vou falar só sobre o sistema de renovação de ar e dutos, entendeu? Sim. E outro, eu olhei aqui no curso, ô Felipe, são 6 meses, ou... Sabe por quê? Experiência que eu já peguei de outros cursos. Vocês, por acaso, já contrataram algum curso que você comprou, não assistiu porcaria nenhum, o curso expirou?
Eu te falo, sim, sim. eu te falo que eu já fiz isso. É uma forma de eu fazer vocês fazerem o curso. Porque se eu botar esse trem por garantia eterna, cara, vocês não vão assistir esse trem. Não vão. Ah, eu posso. Até o Lucas me perguntou, Zanata, você não vai postergar? Posso postergar o período dele por igual período. Mas o meu propósito no curso é que você faça ele o mais rápido possível. Ah, bacana. Entendeu? Beleza. E esse negócio de curso eterno, como é que é? Vitalício, mano, você vai ver que esse trem vai sair do mercado. Porque nego compra e não assiste. Não adianta nada. Eu quero que você compre o curso, aprenda, assiste e ganhe dinheiro com isso. Maravilha. Eu botei aí no chat também o link da página de vendas, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, ali eu coloco de uma forma mais simplificada os conteúdos do curso, para quem que é, o que você pode fazer com isso também. Mais alguma dúvida? Não, Felipe, tranquilo então. Esse- Alexandre, você trabalha com o que você falou? Eu sou engenheiro mecânico, me formei na metade do ano passado. Eu entrei, primeiro eu entrei como estagiário nessa empresa, né? Passei 2 anos. Me formei Sim, como técnico, comecei a atuar como técnico. E na metade do ano passado eu me formei como engenheiro mecânico. E no início do ano agora eu comecei a atuar como engenheiro. Aí que é legal. fiscalização de obra, planilha orçamentária, medição, tudo que envolve, né? Essa questão de obra, assim. Das agências bancárias aqui de Recife. Entendi, que legal, cara. Muito bom. Para você ter ideia, eu não pensei nisso, mas isso pode ser uma opção. Você sabe como que você pode tirar proveito, por exemplo, no curso desse? Quando você aprende a fazer, a desenvolver uma solução, fazer um projeto, né? Você aprende até a identificar os erros e a otimizar obras. Você sabia que uma das formas que eu ganho muitas obras aqui é otimizando o projeto? Como assim? Eu percebo que o trajeto que o cara fez é errado. Eu percebo que a planilha orçamentária que me mandaram que está errada. Eu percebo que o cara botou uma folga demais, não avaliou a carga térmica, está errado. Então eu otimizo e ainda falo, cara, você pode ganhar dinheiro nisso, nisso, nisso. Como assim? Muitas vezes eu faço o cliente pagar até mais. Vou te dar um exemplo tipo. A gente executa muita obra aqui de órgão público, de obra, assim, com valores muito grandes. Só que o que mais acontece? Planilhas orçamentárias completamente furadas. Você que pega a obra de caixa econômica, você pode pegar situações como essa. Aí o que que eu faço? Eu ajudo a construtora, com a minha expertise, a galgar aditivo. Por quê? Porque a planilha do cara não contemplava a massa de gás correta, a quantidade de curvas e luvas, não considerava a espessura de tubulação da linha frigorígena correta, o fluxograma do sistema VRF para aplicar determinado sistema estava errado, eu tive que refazer. Tudo isso, mano, é uma fonte de renda, de consultoria que eu mostro para a consultora, ganho o coração da consultora mostrando isso para ela e fidelizo o cliente. Entendeu? Aí que é eu vejo assim, é questão de custo, né? Que é um dos principais, se não for o principal fator, né? De uma obra. Exatamente. Que hoje é o principal fator. Eu posso dizer que é o principal fator de uma obra é a questão de custo. Que é o que mais se olha, assim, se analisa para tentar sempre baixar, né? Exatamente. Exatamente. Beleza, pessoal? Se ninguém tiver mais uma pergunta, eu vou encerrar por aqui. Esse link do desconto, ou esse link já tá com desconto, eu já vou direto para lá. Isso daí. Se você tiver alguma dúvida, você ficou sabendo desse curso por aonde? Pelo Instagram? Pelo Instagram, e eu descobri teu perfil pelo que tu falou no começo, que eu já assisti aquela mentoria dele também, eu acho que é Lucas, né, o nome dele? Aham. Não sei se é Lucas, que é engenheiro, esqueci o termo que ele diz agora, que é questão de laudo, não sei o que, tal. Ah, tá. O que que você pode fazer? Se você tiver alguma dificuldade, me chama lá no inbox, tá Pronto, bom? tranquilo, então, do Instagram mesmo, Pode ser no Instagram, não tem pronto, problema não. vou copiar o link aqui e vou dar uma analisada aqui, qualquer coisa eu falo lá. Fechou. Tranquilo, boa Ô, noite. Felipe, a última pergunta, tá? Gabriel, falei. Na sua empresa, você só participa de projeto, faz projeto, ou você acompanha a obra, você executa, você dá startup? Eu queria saber. Eu faço tudo. Cara, eu sou um aluno do curso que me chama até de mutante. Eu queria que ele tivesse aqui, ó, o Tom, lá de Cuiabá. Eu sou um faz tudo, mano. Se você me botar numa obra para fazer solda, na tubulação, eu vou soldar.
Se for para aprender a mexer em rosqueadora, como eu aprendi, eu vou fazer. Todos os sistemas VRFs que a empresa contrata, eu que faço startup, a gente não depende mais de fabricante fazer startup, de qualquer um. De Daikin, a Trane, qualquer um deles. Eu acompanho desde projeto, orçamento, eu sou gerente do departamento de engenharia, sou sócio-diretor da empresa também, coordeno as obras. Graças a Deus eu tenho a nossa equipe, que me auxilia nisso. Mas eu sou o responsável mestre também aqui. Sou o responsável técnico da empresa, departamento de manutenção também. Então, mano, faço de tudo um pouco. E tô cada vez mais ficando mais de gestor, de gerente. Porque eu tenho treinado a minha equipe entre aspas, trabalhar por mim, né? Me dá mais liberdade. Legal, bem bacana. Fechou? Fechou. Beleza, galera? Boa noite para vocês aí. Agradeço de coração a participação de cada um, tá bom? Grande Boa abraço. noite. Valeu, tchau, tchau.